Boa tarde, bom dia. Meu nome é Lucas Rezende Cruz, sou professor de História. Vou dar aula para vocês hoje sobre a Revolução Francesa. E aí, é sobre a Revolução Francesa, mas eu vou trazer duas coisas aqui importantes para a gente entender por que a gente tem que estudar essa Revolução Francesa, o que vai mudar na minha vida, é, o que tem a ver com a história do Brasil, né? E na verdade tem tudo a ver, né? A Revolução Francesa ela vai influenciar em outras coisas a forma como o Brasil é governada, como a nossa vida muda diariamente, né? As políticas que existem no nosso dia a dia, mas também, se não houvesse Revolução Francesa, o Brasil não poderia ainda não se tornar dependente da forma como foi, né? Então pode ser que esse episódio que aconteceu lá na França tenha influenciado para o Brasil se tornar independente mais rapidamente. Então bora lá. Os motivos para a revolução, os motivos para a revolução, né? A França, antes da Revolução, que aconteceu em 1789, vai durar 10 anos, ela era governada pelo rei Imperador Luís XVI. Era um monarca absolutista. Como assim? Um governo absolutista é quando o rei ele controla tudo, a economia, a política, é, a sociedade, a cultura. E aí, a questão da cultura, né, e a religião, o governo absolutista, seja na França, em Portugal, na Inglaterra, onde teve, ele tá junto com a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela tem uma relação próxima, né, com o governo absolutista. E isso, na França, a gente entende por como a sociedade estava dividida, né? Na França, antes da Revolução, a gente chamava de sociedade de três estados. O primeiro estado era o clero, né? Ou seja, os membros da Igreja Católica. Tem que deixar bem claro, né, que a religião é a Igreja Católica aqui, né? Século XIX, XVIII. O primeiro estado da Igreja Católica é os o alto clero, né, os bispos, né, os cardeais, eles participavam da política de forma geral, né, escolhia leis, escolhia o que seria bom, questões de impostos, né, e quem fazia parte desse grupo do primeiro estado não pagava imposto, era isento de todos os impostos, né? E participava da política. A mesma questão da nobreza. A nobreza, que existiam três tipos de nobreza, a palaciana, a togada e a provinciana, né? Eles também não pagavam impostos, nem todos participavam da política, mas eles tinham esse direito e eles recebiam também do Estado, né, do governo, da monarquia absolutista uma pensão, um salário, né, para não trabalhar. E aí, como eu falei, existiam três tipos de nobreza. A togada, que era as pessoas que tinham dinheiro, comprava um título de nobreza para virar conde, virar barão e poderiam participar da política. Você tinha a nobreza provinciana, que é aquela nobreza que a gente lembra muito da Idade Média, né? Que tem um castelo, tem os servos, que trabalha para eles, paga imposto, eles recolhem impostos. E a nobreza palaciana é a nobreza que vivia nos palácios, na corte, né? E ficava fazendo nada o dia todo, apenas comendo, fofocando, jogando jogos, ahn, ouvindo peças de música, né, de teatro. Eles literalmente não trabalhavam, recebiam um dinheiro, uma pensão do Estado, né? Lembrando que o Estado eram eles, a nobreza era o Estado, né? Quando a gente fala assim sobre monarquia absolutista, reinados, impérios, o reino, o país, ele não é da população, ele é do rei, é da família do rei. E o terceiro estado, que era o restante, 97% da população francesa era composta por servos, né, dessa nobreza provinciana, de camponeses, ou seja, de trabalhadores do campo, né, trabalhadores urbanos que viviam nas cidades, ainda não tão desenvolvidas, mas já tinha Paris, que era gigante para aquela época, comparado com o Brasil, né, é, Versalhes, próximo a Paris,
E esses trabalhadores eram os trabalhadores que trabalhavam para os burgueses, trabalhavam com pesca, na padaria, né? Então eram trabalhadores que recebiam pouco, claro. E junto a todo esse grupo do terceiro estado, que é o resto, você tinha a alta e a pequena burguesia. A pequena burguesia sendo os padeiros, né, os donos das padarias, na verdade, né, donos de pequenas empresas e de pequenos comércios, manufaturas. A França tinha começado a Revolução Industrial, mas ainda estava ainda bem no comecinho, e a alta burguesia, então aí você tem mesmo os donos das fazendas maiores, os banqueiros, né, responsáveis aí por muito dinheiro, e essa alta burguesia era que comprava os títulos de nobreza da nobreza togada. E aí eles poderiam participar. Que eu não falei. O terceiro estado não participava da política e tinha que pagar imposto. E é imposto alto, imposto por terreno, imposto por uso de ferramentas, imposto porque o rei queria. Literalmente, se o rei quisesse aumentar ou criar um imposto, ele poderia fazer, porque ele era um monarca absolutista. Então, só relembrando, né, tinham três estados na França. O primeiro e o segundo participavam da política, tinham direitos políticos e não pagava impostos. O terceiro estado tinha deveres políticos, não tinha nenhum direito, não participava da política, não criava leis, não executava leis e deveria pagar impostos, impostos altos. Então você tem 3% da população controlando a maioria, né? Não existia democracia, não existia voz, não existia nada. Você deveria aceitar. E aí que entra a questão. Além da monarquia absolutista, tem vários motivos que vão levar aos franceses se rebelarem e iniciar esse processo de 10 anos revolucionário, que é a Revolução Francesa. Primeiro, você tem, como eu já falei, a monarquia absolutista, que é esse governo de mão de ferro, né, do rei, que não era muito popular, no caso, no período, era o Luís XVI, o Rei Sol. Você tinha a influência do iluminismo, né, do começo do século XVIII, vai influenciar na questão da crítica à instituição católica, ao poder que a Igreja Católica tinha sobre a mente, sobre a política e sobre a economia. E você já tem a reforma religiosa já há 3 séculos. Então, já existia as religiões protestantes, metodistas, né, luteranas, que tinham separação com a Igreja Católica já. Além disso, você tinha uma administração bastante falha, né, da monarquia, não conseguia arcar com, não conseguia controlar todo o território, tinha revoltas, né, isso antes da Revolução, sempre tem revoltas nesse período, de recolher impostos também tinha alguns problemas, às vezes não conseguia, ou cobrava mais de um porque não conseguia de outro, ou outros não conseguiam pagar. Então é uma administração falha e corrupta, né? Então a população já ficava muito assim, com o pé atrás. O outro ponto que eu coloquei, gastos com a corte. Como eu disse, principalmente a nobreza palaciana ela recebia essa pensão, mas você tinha o dinheiro do Estado, o imposto da população para comprar, fazer festas, né, para comida, pagar artistas, atores, pintores, músicos, né, musicistas para as peças de ópera, gastos com construção de palácio, com roupa, eh, com luxos, né, que do dia a dia que eles tinham, né? Então eles gastavam muito e não davam nenhum retorno para a população. Outra coisa, que eu já falei, a maioria da população excluída da política, 97% que fazia o terceiro estado, e aí você tem os gastos fora da França, que é a Guerra dos Sete Anos, que vai ser uma guerra que ela vai existir na América e no continente europeu por territórios. E o que importa mesmo é o que ocorreu
os embates entre Inglaterra e França na América do Norte, onde foi definido o Canadá, onde foi definido a, os limites das 13 colônias dos Estados Unidos, né, depois da guerra. Você vai ter a independência dos Estados Unidos, porque a França é um inimigo histórico da Inglaterra, e então eles vão ajudar os colonos dos Estados Unidos, as 13 colônias, a lutar contra a Inglaterra, né? Montar exército e principalmente na questão naval, que é onde a França vai ajudar, que era onde a Inglaterra tinha maior poder. Então eles vão gastar muito dinheiro com isso. E vão ficar sem dinheiro alguns anos depois. A independência dos Estados Unidos é em 1777, 73, né, nessa década. Ah, vão ficar sem dinheiro, né? A monarquia vai aumentar os impostos. No intervalo de anos vai vir um inverno muito rigoroso, depois uma seca muito ruim. A plantação de trigo, de víveres que as pessoas comiam, né, vai sofrer, né? E a população então vai ficar com fome e o Estado vai ficar sem dinheiro e vai começar a cobrar imposto. Então a população também vai ficar sem dinheiro. Então você tem uma população com fome e miserável, sem dinheiro. Esses aumentos de impostos, né, é claro que eles vão começar a cobrar mais dos burgueses das empresas, porque era quem tinha dinheiro. E aí você tem a revolução, né? Você tem tentativas de conciliar os problemas, né, entre essa burguesia, entre a população pobre e a nobreza, não vai dar certo. E então você vai ter a tomada da Bastilha, que é quando a população de Versalhes entra na prisão da Bastilha, toma as armas e vai para o palácio para matar os reis, né, os nobres que estavam lá. É claro que o rei escapa. E aí você tem então de 1789 até 1799, 10 anos e várias etapas da Revolução, vários momentos diferentes. Então você no começo a gente tem a Assembleia Nacional Constituinte, que é essa tentativa de aliança entre a alta burguesia e a aristocracia, né, a nobreza. Não vai dar certo, era apenas para solucionar a crise. Vai haver reuniões, mas enfim, a burguesia desiste de tentar qualquer coisa. Nas assembleias, o primeiro e o segundo estado se juntavam para votar contra o terceiro estado, então sempre era voto perdido para o terceiro estado, sempre era 2 contra 1. O objetivo, né, dos princípios burgueses, do iluminismo e solução da crise econômica. Depois você vai ter a monarquia constitucional, que é quando o governo que está, né, da Assembleia Constitucional tenta, na verdade tenta não, impõe, né, aos nobres, ao monarca, ao Luís XVI, uma constituição igual da Inglaterra, da Revolução Gloriosa, que já havia acontecido. Lá na Inglaterra já tinha um modelo atual, que existe a monarquia, mas a monarquia não tem tanto poder, né? Na verdade, não tem poder algum. Cabe mesmo ao parlamento governar. E o rei tem que aceitar o que está escrito na Constituição. O rei não é maior, não é melhor do que a vontade da população. Ele tem que aceitar o que está dentro da Carta Magna, né? Da Carta de Leis, de Constituição, e também o que a população diz. Com isso, você vai ter uma manutenção da realeza, né? Que ela vai continuar a existir e a burguesia vai ganhar um pouquinho de poder. Mas aí vai vir a Convenção Nacional, que é o período do terror, né? Que geralmente a gente usa. Não é um termo muito bom, que é quando os jacobinos tomam o poder. E aí você tem uma divisão da Assembleia Constitucional do início da Revolução, que era entre os jacobinos e os girondinos. E essa divisão é o que vai dar início à direita e à esquerda política que a gente conhece, né? Os jacobinos, eles sentavam à esquerda, né, da Assembleia, e eles diziam que os problemas sociais era culpa do Estado, culpa do sistema vigente econômico, e que o Estado tinha que solucionar com leis, com a ajuda financeira. Então, a pobreza, a falta de educação, a falta de saúde, ela era problemas criados e poderiam ser facilmente solucionados. E é o que eles vão começar a fazer. E aí, do lado direito, você tem os girondinos. Os girondinos, os dois, né, os dois grupos eram burgueses, mas os girondinos era
dessa burguesia ligada ao campo, da alta burguesia, né, dos bancários, e ela dizia que não, problemas sociais é algo que sempre existiu, são causas naturais, são questões de religião, são questões de raça, né, que você vai começar aí a questão da raça nesse momento, as políticas racistas. Então, o Estado não tem que fazer nada, as pessoas elas têm que ser merecedoras pela meritocracia, e eles não queriam de forma alguma que a população pobre tivesse mais poder, né? Os sans-culottes, os camponeses, os trabalhadores urbanos. Então, eles excluíam e falaram que não ia ajudar, enquanto os jacobinos de esquerda eles buscavam colocar a população pobre na política, como participantes políticos, de fazer política e, e queriam que todo mundo fosse igual, né? Que não existe problema natural, os problemas são causados pela sociedade. E aí você tem um diretório, que é quando então os girondinos voltam ao poder, conquistam o poder, só que no finalzinho do diretório, os jacobinos caíram na graça popular e você vai começar a ter revoluções populares na França, e a França vai voltar a 10 anos atrás, quando a população começou a lutar contra a monarquia. Só que dessa vez, 10 anos depois, a população está contra a burguesia. Então, da mesma forma que o começo da Revolução Francesa é a burguesia tentando tomar o poder, o final dela, 10 anos depois, é a mesma forma. A burguesia, ela vê no Napoleão, que era um militar, uma oportunidade de manter os privilégios burgueses e excluir a população. E a gente dá o nome disso de bonapartismo, né? Sempre quando a população pobre, a população excluída tenta conseguir poder, consegue direitos, consegue ter renda, consegue ter dinheiro para comprar as coisas, se igualar à classe média, a burguesia, a classe média, ela prefere perder sua liberdade e entrar numa ditadura do que deixar que o pobre tenha as mesmas condições, que o pobre consiga andar de avião, por exemplo, hoje em dia, né? Então a burguesia prefere se suicidar do que deixar todos participarem da política. E aí eu finalizo, né, com a questão das influências, né? Isso aqui é depois com o Napoleão, depois da Revolução Francesa, né? Mas o Napoleão só existe por causa da Revolução Francesa, que é quando a burguesia ela se firma como forma de governo, né? Deixa de ser a nobreza e agora quem que vai jogar as cartas das cartas, né? É a burguesia. E isso no mundo todo, no nosso sistema capitalista, né? Então, o Napoleão, quando ele vai virar um imperador francês, ele vai redefinir o mapa europeu, ele vai começar a invadir territórios da Alemanha, da Espanha, da Holanda, da Itália, tentando não, aumentando o poder burguês, né, do império, e também fazendo pequenas revoluções burguesas, né, tirando o poder da monarquia e dando para os burgueses da região. Então, vai ser uma expansão burguesa na Europa. E aí, as influências, né? Quando o Napoleão invade a Alsácia-Lorena, que é um território sempre confundo, do oeste da França, né? Da Alemanha, perto da França, isso anos mais tarde vai influenciar o governo prussiano, o governo da Alemanha, tomar a região, né? Invadir a França. Com as lutas, né, as guerras contra o Império Britânico depois derrota Napoleão e vira potência mundial até a Primeira Guerra Mundial, e a invasão da Península Ibérica, né, primeiro invade Espanha e depois Portugal. Na invasão de Portugal é quando a família real brasileira vem para o Brasil e anos mais tarde vai fazer a independência brasileira. Então Napoleão, a Revolução Francesa influenciou Napoleão, que vai influenciar a vinda da família real, que vai influenciar a independência. E quando Napoleão, antes de chegar a Portugal, invade a Espanha, ele retira o poder do rei espanhol Henrique VII, coloca o tio dele, e aí, é, opa, e aí a, os colonos da América Espanhola vê a oportunidade de tomar o poder colonial, porque agora não tinha mais ser espanhol. Então é isso, né? Você tem
do começo de 1789 até do século XVIII ao XIX, influências da Revolução Francesa em toda a Europa e em toda a América. Então é isso. Obrigado.